E aqui vale lembrar uma coisa, né, Renato? O IPVA de um carro aqui é entre 40 e 80 dólares, né, por ano. Igualzinho lá. É o peso do carro, né, que manda nisso. Em janeiro, eu paguei 120 mil reais de IPVA. Então... 55% dos brasileiros deixariam o Brasil se pudessem. Pessoal, esse estudo recentemente mostrou que o brasileiro jovem tem uma imagem um pouco pessimista do Brasil. Pessoal, é nítido que a realidade hoje da maioria dos brasileiros é diferente da realidade de 20, 30, 40 anos atrás dos jovens daquela época. Talvez você hoje que me assiste com seus 50, 60 anos, pensa de uma maneira contrária. Até porque você hoje está um pouco mais tranquilo, está perto de se aposentar ou não tem mais muitas ambições da vida. Mas os jovens hoje em dia, com apenas um celular na mão, conseguem viajar para qualquer lugar do mundo. Graças à internet, à tecnologia, as pessoas conseguem ver como é viver em outro país. E é exatamente por isso que 55%, a maioria dos jovens brasileiros, querem ir embora do Brasil. É uma coisa que barra bastante, uma coisa que dificulta o crescimento do jovem, é sim a oportunidade e também a tal da CLT. Meus amigos, infelizmente, o Brasil é sim um dos países que mais paga imposto no mundo. E, infelizmente, o poder de compra do brasileiro tem ficado cada vez mais reduzida. Na verdade, com o passar dos anos, gradativamente você pode observar, né, de 10, 20 anos atrás até hoje, que você não consegue mais comprar a mesma coisa que você comprava antes. Tudo está mais caro e o poder de compra do brasileiro, sim, diminuiu. Eu quero mostrar para você um vídeo muito interessante, tá? É um corte lá do Cariani TV. Presta atenção o quanto de IPVA ele pagou aqui no Brasil, certo? E o quanto de IPVA o colega dele pagou nos Estados Unidos. Presta atenção nesse vídeo, por favor. E aqui vale lembrar uma coisa, né, Renato? O IPVA de um carro aqui é entre 40 e 80 dólares, né, por ano. Igualzinho lá. É o peso do carro, né, que manda nisso. Em janeiro, eu paguei 120 mil reais de IPVA. Então... daria para comprar uma Porsche 2021, uma X6 2022, um Jaguar e um Audi. Eu gastei em 100 doleta numa moto. Discovery e numa Dodge Ram. 100 dólares. Ou seja, lá no Brasil, numa Discovery, uma Dodge Ram, lá no Brasil você ia gastar aí uns 40 mil. Meu pai amado. Ô, Renato. Pessoal, olha que interessante. O coach Rubens, né, aquele barbudo, disse o seguinte: ele mora nos Estados Unidos e ele deixou bem claro que lá nos Estados Unidos, o tal IPVA, que lá não é bem um IPVA, né, mas aqui no Brasil seria o IPVA, porque é o imposto anual que você paga sobre o seu veículo, certo? Aqui no Brasil, geralmente, é em torno de 4% da tabela FIP do seu carro. Ou seja, se você tem um veículo aí na casa dos 100 mil reais, você vai pagar anualmente 4 mil reais de IPVA para o governo. É por isso que o Cariani, ele pagou 120 mil em todos os veículos que ele tem. Porque se você somar 4%, né, deu 120 mil reais, 4% do valor total dos veículos dele, ok? Já o coach Rubens, aquele barbudão, se fosse no Brasil, os mesmos veículos que ele tem nos Estados Unidos, que ele pagou 100 dólares, em 2 veículos ele pagou apenas 100 dólares de impostos anuais. 100 dólares, apenas 100 dólares. Basicamente como se fosse 100 reais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os mesmos veículos que o coach Rubens, o barbudão, se ele tivesse os mesmos veículos nos Estados Unidos, se ele tivesse no Brasil, ele pagaria em torno de 40 mil reais. Pessoal, o Brasil é sim um dos países mais caros do mundo para se viver. E infelizmente, é sim um país socialista, porque tem muita gente
que acha justo, só porque o cara tem um carro de R$1 milhão, tem muita gente que acha justo ele pagar R$40 mil de imposto anual. Igual diz o Olavo, né? O Brasil tem um problema do caranguejo do balde. Que quando tem um caranguejo quase conseguindo sair do balde, vem um caranguejo e arrasta ele de volta para dentro do balde. O brasileiro, ele não gosta de ver outros brasileiros se dando bem. Então, quando um cara que tem muito dinheiro paga bastante imposto, ele acha isso justo. Pessoal, infelizmente, o pobre, ele realmente paga muito mais imposto do que o rico. Porque a maioria da frota brasileira são veículos velhos. Pessoal, olha que interessante. A CCJ do Senado aprovou a proibição de carros movidos a gasolina e diesel a partir de 2040. Ou seja, a partir de 2040 você não vai poder mais andar na rua com um carro movido a gasolina e diesel. E olha que interessante. Graças a isso, envelhecimento de frota automotiva dificulta o cumprimento de metas ambientais. Tem uma agenda lascada seguindo no Brasil, no mundo inteiro, e os ambientalistas estão preocupados com o Brasil, que o Brasil não vai conseguir cumprir a meta porque o envelhecimento da frota automotiva vai dificultar o cumprimento das metas ambientais. Você está entendendo? Eles estão preocupados com as metas ambientais, mas eles não enxergam o porquê que tem tanto veículo velho andando na rua. Porque no Brasil tem uma mentalidade socialista que não é voltada para o capitalismo. Nos Estados Unidos é voltada para o capitalismo. Por isso que tem tanta gente querendo ir embora do Brasil. Porque fora do Brasil, na maioria dos países lá fora, o seu dinheiro é valorizado. Você tem poder de compra. Aqui você não tem. Por quê? Porque aqui eles não estimulam você a consumir. Por isso que é tão caro as coisas. Por isso que tem tanto imposto caro no Brasil. É por isso que aqui no Brasil, o dono de uma Ferrari de R$1 milhão paga 40 mil. E lá nos Estados Unidos, o dono de uma Ferrari de 250, 300 mil dólares paga 40 dólares, 35 dólares de IPVA. Porque lá eles não fazem distinção se o veículo custa 1 milhão ou custa 10 mil dólares. É pelo peso do veículo. Porque de forma lógica, lá nos Estados Unidos as coisas funcionam de forma lógica. No Japão também é de forma lógica, diferente do Brasil. Aqui no Brasil é da seguinte maneira: você aguenta pagar caro, então você vai pagar caro. Só porque você tem dinheiro você vai pagar caro. Tá entendendo? Aqui existe uma meta socialista, existe uma visão socialista sobre o consumismo. O Brasil sim é socialista, infelizmente. E a maioria dos brasileiros acham isso normal. E é por isso que a maioria dos jovens brasileiros, voltando novamente no assunto do começo do vídeo, é exatamente por isso que a maioria dos jovens brasileiros querem ir embora do Brasil. Porque eles sabem que esse país aqui não tem jeito. A política aqui não tem jeito. A política não vai mudar o modo de tributar os impostos. Simples assim. Por quê? Porque a máquina pública ela só sobrevive sugando você e eu. É por isso que 55% dos jovens que têm acesso às informações, que sabem que lá fora está melhor que aqui, sabem que lá fora o dinheiro vale, preferem ir embora daqui, infelizmente. Porque eu mesmo não fico feliz com essa informação. Eu não fico feliz sabendo que 55% dos jovens estão infelizes morando no próprio país. Infelizmente, pessoal, a política não vai salvar esse país. Os Estados Unidos mudou, os Estados Unidos só chegou onde chegou porque lá eles conseguiram pegar em armas. Né? Eles se livraram dos ingleses. Aqui não. Aqui a gente simplesmente, né, se deixou levar por uma narrativa de libertação, quando na verdade estava escravizando a gente mais ainda. Chegando na nossa Constituição de 88, que ferrou de vez, né? Infelizmente. Agradeço imensamente pela presença e apoio de vocês. Peço que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e participe da rifa do Opala. Link na descrição. Tamo junto.